Parece que não mudou nada, continuo nervoso igual, mas vamos lá. Queria convidar todo mundo a abrir em João 4, que a gente possa ler até o versículo 16. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês podem ler os pares. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido falar dele e que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Amém. Senhor, oro mais uma vez a Ti, Pai, pedindo para que o Senhor abençoe esse momento, Pai. Me use, Pai, para levar o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer dizer, Pai, e que o Senhor possa falar conosco durante todo o momento, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por estar aqui mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente se deparou aí com o texto, né, do Evangelho de João. Nesse capítulo 4, ele começa contando uma história bem famosa, que é esse momento, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E como a gente leu, ele vai chegar lá perto do poço, vai ver ela tirando água e vai pedir água e oferecer a água da vida. Em seguida, manda chamar o marido, que a gente não leu, e ela informa que não tem marido. E Jesus reconhece que, na verdade, ela já teve 5 maridos e fala isso com ela. Enfim, com o decorrer da conversa, ela se sente tocada e mais à frente o testemunho dela vai chegar à cidade e vários samaritanos vão ouvir e crer no Senhor. Então a gente se depara com o Evangelho de João. Né? É um dos 4 evangelhos e esse ele tem um tom um pouco diferente. João ele destaca a divindade e a intencionalidade de Cristo. Então ele conta a história de Jesus enquanto Logos, aquele verbo que se fez carne. No início da caminhada, então a gente está aqui no início da caminhada de Jesus. Ele estava na Judéia, estava pregando, estava fazendo milagres, e nesse momento ele está se encaminhando para a Galiléia. Ele vai para esse outro local para mostrar quem ele é, mostrar a identidade dele tem de Messias, não só para a Judéia, mas para toda a Samaria e para todo mundo. E, de certa forma, ele estava num momento de crescente. Ele tinha começado a pregar, começado a fazer milagres, e começaram cada vez mais a se acumular pessoas, chegar pessoas para ouvir ele falar. Eles queriam saber o que esse homem tanto dizia, porque ele tinha poder para fazer esses milagres. Só que nesse mesmo contexto, conforme ele pregava, conforme ele fazia essas coisas, os fariseus começavam a ficar descontentes também. E é nesse cenário que ele se dirige, ele começa a partir em direção à Galiléia. E aí o detalhe interessante é que ele escolhe
passar por Samaria. Né? E era comum naquela época o povo judeu optar por passar por um outro caminho que cortava essa região, justamente porque era um local que tinha uma tensão étnica, uma questão cultural, tinha uma tensão porque eram povos que não se davam bem, não se falavam, enfim, não tinha uma conexão muito boa. Só que Jesus, a gente vai ver na passagem que é dito que ele precisava passar por Samaria. E mais à frente a gente vai entender o porquê. Então, passando por Sicar, como eu disse, Jesus estava indo em direção à Galiléia. Enquanto passava por Sicar, por volta de meio-dia, enquanto os discípulos tinham ido comprar comida, ele se deparou com essa mulher. Uma mulher que estava sozinha meio-dia, pegando água no poço. Então a gente vê, como eu falei, João destacando a intencionalidade de Jesus. Primeiro, por passar por um local que talvez outros judeus, outras pessoas não passariam. Segundo, porque ele se encontra sozinho. Ele espera o momento que os discípulos se dispersam, que vão comprar a comida, para ter oportunidade de falar melhor com essa mulher. Então, talvez uma conversa mais profunda com ela. E também em relação ao horário que ele passou, que era o horário que ela estaria ali. Então, a gente tem mais uma vez Jesus perpassando as barreiras humanas. Nós, na nossa vida, temos diversas barreiras, as culturas têm diversas barreiras. E aqui tem pelo menos 3 motivos pelos quais ele não falaria com essa mulher. Tem barreiras em relação cultural, relação étnica entre os povos, tem barreiras em relação ao conflito de gênero, por ela ser uma mulher, e tem um conflito também moral, que a gente vai entender. Então, primeiro, falando dessa questão étnica, com a morte do rei Salomão, teve a divisão do reino em norte e sul. Norte, Israel, e sul, Judá. E Samaria era justamente a capital do reino do norte. Um tempo depois dessa divisão, o reino do norte foi conquistado pelos assírios. E com essa conquista, muitos israelitas se exilaram, foram para outros locais, se espalharam, e também teve a entrada de muitos estrangeiros. Então aconteceu que esse local, o norte, era um local marcado por uma miscigenação, por uma mistura cultural e um sincretismo religioso. Ou seja, eles não propagavam, não professavam a mesma fé que era a origem do judaísmo. E isso fazia com que aqueles que eram do sul olhassem com um olhar diferente, não quisessem se misturar, não quisessem falar. Então era um povo visto como impuro, um povo visto como desprezado, que não deveria ter o contato com o povo judeu. Então, existia uma rejeição mútua, tanto por parte dos judeus em relação aos samaritanos, quanto por parte dos samaritanos em relação aos judeus. Nessa época também, falando do segundo motivo para não falar com essa mulher, era incomum que homens falassem com mulher, e mais ainda, que fizessem isso sem outros presentes, no local público. Isso era algo que, à vista de algumas pessoas, poderia até ser escandalizante, poderia até escandalizar por ser algo que era incomum, talvez rejeitado na época. E, por fim, uma questão moral e de extrato social. Essa mulher ela vai buscar água ao meio-dia. Essa prática de buscar água ela era feita principalmente no começo da manhã ou no final da tarde, que as mulheres iam lá fazer isso, e elas optavam por esses horários porque tinha menos sol, iam em grupos, e era comum que isso acontecesse assim. Mas acontece que a personagem dessa história, essa samaritana que a gente fala, ela vai ao meio-dia, um horário que era incomum, um horário que era quente, ela ia sozinho. Isso sugere, então, que ela era uma mulher que estava evitando convívio. Talvez as pessoas evitassem convívio com ela. Então, ela tinha uma rejeição, e mais à frente a gente vai ver que ela tinha um histórico de muitos relacionamentos. Quando Jesus fala com ela, ele cita que ela teve 5 maridos e, enfim, provavelmente a sua comunidade também deixava ela à margem, se não bastasse toda essa rejeição que já acontecia. Para o povo judeu, por ela ser samaritana, ainda tinha toda essa questão dela em relação aos relacionamentos. E nesse contexto todo, de vários motivos para Jesus não falar com essa mulher, ele chega até ela e pede água. E essa mulher, no primeiro momento, ela se espanta. Por que esse homem está falando comigo, esse judeu? Não era comum que os judeus fossem falar assim, ainda mais com a mulher. E ela se espanta, mas Jesus, apesar desse espanto dela, prossegue e se aprofunda no debate e fala sobre uma água viva. Não só uma água física, mas uma água viva, que essa mulher beberia e não teria mais sede. Só um segundo. Então, mais à frente, a gente vai saber que ela teve 5 maridos. E Jesus, com isso, vai deixar de forma implícita, que era uma mulher que vivia com uma insatisfação recorrente. Ela se casava, ela terminava, ela se casava, e parecia que, por mais que ela buscasse, ela não conseguia se satisfazer com as relações que ela tinha. Jesus percebe, então, um vazio no interior dessa mulher, uma busca incessante por algo, que até então ela não sabia o que era. E aí ele fala que é água viva. Tal qual a água física, que ela tem que beber mais uma vez, aquela mulher ela buscava em relacionamentos, mais uma vez, encontrar algo que ela buscava. E tentava de novo saciar a sede, mas logo tinha sede mais uma vez. Então, na busca por satisfação,
ela deparava com alegrias e prazeres que eram efêmeros, que quando ela via, se passavam. E mais uma vez ela tinha que ir atrás disso. Insatisfeita, ela buscava mais uma vez esse ciclo. E não sabemos o motivo pelo qual ela terminava, mas Jesus nota que faltava algo nela. E essa é a história que a gente se depara. E a pergunta que fica, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a gente? Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão que foi conhecido por ser pessimista, por ter uma visão sombria, digamos assim, da condição humana. Ele tem aquela frase que agora está até famosa, que a galera fala, que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ele argumenta que enquanto estamos em busca de algo, seja riqueza, poder, amor ou qualquer forma de satisfação, experimentamos uma ânsia intensa, uma sensação de que a realização do desejo trará felicidade. No entanto, uma vez que alcançamos o que desejamos, o prazer rapidamente desaparece e é substituído pelo tédio e pela insatisfação. Aquilo que parecia essencial perde seu brilho. Isso leva a uma nova busca por satisfação e se reinicia esse ciclo. Desde os tempos antigos, então, o Arthur Schopenhauer observou, e a gente consegue observar também, que a humanidade ela é marcada por uma inquietação intensa. Uma sensação de vazio que sempre nos impulsiona, sempre impulsionou a humanidade na história a buscar algo que preencha essas lacunas. E o que percebe, então, o filósofo é que essa busca, embora seja contínua, ela é sempre interminável, ela é sempre insatisfatória. A ânsia de alcançar, esse desejo de conseguir, essa busca, essa animação de chegar naquele lugar que parece que vai resolver tudo, logo é substituída pelo tédio de perceber que, apesar de ter conquistado, não era exatamente o que precisava para preencher esse vazio. Então, como a mulher samaritana, que buscava sanar a sua sede física no poço e possivelmente emocional nos relacionamentos, muitos de nós buscamos também essas coisas. Talvez não no poço, talvez não busquemos a água para passar a sede, talvez não com 5 relacionamentos, mas muitas vezes buscamos coisas que tragam significado, que tragam completude para a nossa vida. Seja em carreira, seja em pessoas, seja em prazeres, seja em comida, seja em lugares. Sempre temos aquele pensamento, quando eu for tal coisa, quando eu conseguir chegar em tal lugar, quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz, eu vou ser completo. E essa busca ela tem 2 elementos principais. Primeiro, a temporariedade das coisas, das posses, das conquistas, das pessoas. Então, assim como a água, são coisas importantes, são coisas atraentes, são coisas relevantes, mas que elas têm sua data de validade, elas têm o seu valor eventualmente perdido com o tempo. Seja porque acabam, seja porque a gente percebe que não era de fato o que a gente precisava. E o segundo ponto é uma ilusão de controle. A gente tem a ilusão recorrentemente de que a gente pode controlar ou encontrar paz pelo nosso esforço. Se eu me dedicar mais, se eu dormir menos, se eu abrir mão de certas coisas, abrir mão de, como o pastor falou de manhã, da família em prol da nossa busca, vamos conseguir encontrar paz pelo nosso esforço. Buscamos diferentes fontes, buscamos vencer, enfrentar, conquistar e construir. E a gente percebe que por mais que a gente passe tanto tempo construindo, o vazio ele continua. Então o filósofo Schopenhauer ele conseguiu capturar a essência dessa busca e vai descrever a vida como uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Na verdade, a frase reflete uma natureza bíblica sobre a natureza humana. Enquanto estamos focados nas coisas do mundo, sempre estaremos à mercê desse ciclo. E a busca, então, ela vai deixar claro uma verdade profunda. O anseio humano, esse desejo que a gente tem, ele transcende o tempo, ele transcende a matéria. Ele está além das coisas, está além dos convívios, está além do que a gente tem. Na verdade, é até bom, às vezes, a gente entender esse anseio, a gente perceber essa nossa insatisfação, que é um sinal que nossa humanidade, que nós necessitamos de algo que seja além de nós. É um sinal da necessidade espiritual inerente de cada ser humano. Quando buscamos pela nossa força, quando buscamos pelas nossas conquistas, essa satisfação, essa paz, nos tornamos escravos do nosso querer. Construímos ídolos, criamos planos, criamos mapas, seguimos várias rotas, a gente se cansa, a gente corre e no fim a gente não chega. E nessa perspectiva, até aquelas coisas boas podem se tornar armadilhas. É bom estudar, é bom estar aqui cantando, é bom... Enfim, várias coisas são boas. Mas quando elas são o fim em si mesmas, quando o objetivo é justamente elas e não chegar a Deus, elas se tornam armadilhas. E aquilo que seriam talvez dons de Deus, seriam coisas boas, se tornam ídolos, se tornam problemas em si mesmos, porque nos fazem permanecer nesse ciclo de tentar achar satisfação nelas. Então, ao invés de achar o fim nelas mesmas, elas precisam ser meios
para a gente experimentar a graça de Deus. Quando Jesus fala, então, àquela mulher que tem uma tal de água viva que ele pode oferecer, ele começa um conceito profundo, que vai muito além dessa água física que ela poderia beber. Talvez ela bebesse ali e passasse a sede. E ela teria sede de novo, mas poderia beber de novo. Isso não era um problema exatamente. Mas aquela água que ela bebesse, aqueles relacionamentos que ela tivesse, ou enfim, as conquistas que ela pudesse ter na vida, não seriam suficientes para satisfazer a sede. E aqui ele não fala exatamente da sede, da necessidade de ingerir água, a necessidade de se hidratar, mas uma sede da alma, uma sede de conseguir, de preencher um vazio que a gente sabe que só Deus pode preencher. Então, essa água viva é uma metáfora que Jesus usa para falar da salvação e da vida eterna, que só Jesus pode oferecer. É um símbolo da graça divina, da presença contínua do Espírito Santo e da satisfação espiritual completa que somente Deus pode proporcionar. A água, no contexto bíblico, a gente vê em vários momentos que ela se comporta como um elemento de limpeza, um elemento de renovação. Jesus oferece essa água cumprindo essa promessa e também expandindo ela. A água viva não é apenas saciedade, ela não apenas passa a sede, mas ela também se torna, dentro da pessoa, uma fonte que jorra para a vida inteira, para a vida eterna. Ele vai falar justamente isso, que quando ela beber daquela água, ela não vai ter mais sede, e essa água ela vai jorrar para a vida eterna. Enquanto a nossa ânsia, a ânsia humana, ela continua buscando algo novo que preencha esse vazio, Jesus oferece algo que passa todas essas tentativas. Ele oferece uma satisfação que não tem esse dado de validade, mas que é a vida eterna. E então a gente muitas vezes compreende isso. Talvez a gente já tenha entendido isso. Quem não entendeu, talvez seja a hora de começar a pensar um pouco sobre isso. Será que eu estou conseguindo, com todos os meus esforços, satisfazer os meus desejos, satisfazer de fato o que meu coração precisa? E aqueles que já têm essa convicção, que já entenderam que precisa, mesmo depois de ter aceitado essa água viva, nós somos tentados recorrentemente a voltar a nossa atenção para aquelas coisas que são efêmeras. Então, muitas vezes a gente sabe disso, a gente tem essa certeza no nosso coração. A gente canta aqui essa música bonita pra caramba, a gente reafirma que a sede que a gente tem é saciada por Jesus e que depois de beber a gente não vai ter mais necessidade. Mas muitas vezes a gente começa também a virar o nosso olhar, a virar nossa atenção, a dedicar nosso tempo àquelas coisas que passam. E então existe uma necessidade de permanecer em Cristo. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente, focando em Deus. Deus é a água viva que nos chama para permanecer focados nele, que é a fonte de satisfação interna. Precisamos, então, ter comunhão com Cristo. É aquela coisa que a gente sempre repete aqui, mas que nem sempre a gente consegue aplicar na nossa vida. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. A gente, às vezes, deixa de lado isso que importa. A gente deixa de lado a comunhão com Cristo e, no meio da correria, no meio dos problemas, aquele tempo que a gente poderia dedicar para estar junto de Deus, para estar em comunhão com Ele, fica de lado. E, pouco a pouco, a necessidade de permanecer nele vai se perdendo no nosso coração. E as coisas que a gente sabe que vão nos deixar na mão, voltam a crescer em importância. Para isso, precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus e também estar envolvidos aqui na comunidade. Outra questão importante é a renovação diária. Assim como aquela mulher precisava beber a água diariamente, e ela poderia ter, sim, a fonte a água da vida, que daria saciedade eterna, nós precisamos renovar diariamente esse vínculo com a água eterna. Assim como a gente precisa da água todo dia, precisamos renovar nosso espírito diariamente. Precisamos buscar a Cristo, a força dele, a orientação dele. E resistir às tentações que vão aparecer, às distrações que vão aparecer todos os dias também, que vão querer nos mostrar que talvez isso que era uma verdade deixou de ser tão importante assim. Por fim, a dependência do Espírito Santo. Essa dependência, ela nos capacita a viver de acordo com os propósitos de Deus. Como eu falei, muitas vezes a gente confia na nossa força, confia no nosso esforço, na nossa capacidade e tenta conquistar o que nos falta. Mas é importante manter a dependência, manter a consciência da nossa pequenez, da nossa incapacidade. É importante reconhecer que só quem pode saciar a sede é Jesus. E não basta eu ter aceitado em um momento que a partir de agora eu consigo ficar bem, eu consigo viver longe de Jesus. Não, a gente depende diariamente, a gente depende de todo momento do Espírito Santo. E é Ele que vai capacitar a gente a viver de acordo com os propósitos de Deus. É o Espírito Santo que vai permitir que a gente consiga discernir entre o que é eterno e o que passa, entre o que preenche de fato e o que só traz uma ilusão de saciedade. É o Espírito Santo que vai poder guiar a nossa vida e permitir a paz de Deus. Eclesiastes 1 vai dizer para a gente
algumas coisas. O pregador vai falar que tudo é vaidade. Então, ele, detentor de muita sabedoria, detentor de muito conhecimento, ele, apesar de ter visto tudo, ter conhecido tudo debaixo do céu, vai dizer que todo trabalho, toda luta, toda busca, toda conquista, tudo vaidade. Não há nada novo debaixo do sol. Ele vai dizer: observei tudo que é feito debaixo do sol, vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. E ele vai concluir o raciocínio nesse primeiro capítulo dizendo que quanto mais sabedoria ele teve, quanto mais ele conseguiu conhecer, quanto mais ele conseguiu saber acerca desse mundo que a gente vive, maior foi a frustração que ele enfrentou. Quanto mais ele achou que pudesse, ele conseguiu entender tudo o que acontecia, conseguiu perceber como as coisas se desenrolavam, mais ele se frustrava e percebia que tudo era vaidade, que nada era novo, nada trazia esse preenchimento debaixo do sol. Então o pregador ele vai reconhecer os limites da sabedoria humana, que em última análise vai trazer a ele mais dor do que alegria. Jesus, como a encarnação da sabedoria divina, ele oferece uma solução que o pregador de Eclesiastes não pôde alcançar por si mesmo. Então o pregador, que era repleto de sabedoria, que tinha uma visão tão boa da humanidade, ele conseguia enxergar o problema, mas ele não via ali a solução. E Jesus, ele olhando para essa situação, ele traz a solução que a gente precisa. Ele consegue trazer, então, essa resposta, que é a água viva. A água viva de Jesus, então, é a sabedoria que traz vida, paz, significado. É algo que a nossa sabedoria, a sabedoria humana, por ela mesma, não consegue alcançar, não consegue oferecer. Eu achei que fosse demorar mais, mas queria convidar a todos a fechar os olhos agora. Chegamos ao momento em que somos chamados a refletir profundamente sobre as verdades que o Senhor nos revelou através das Escrituras. Pensemos na mulher samaritana, que assim como muitos de nós, buscava algo que preenchesse o vazio da sua alma. Ela tentou encontrar essa satisfação em relacionamentos, mas sua sede espiritual permanecia. Pois as águas desse mundo, por mais atraentes que pudessem parecer, jamais são suficientes para saciar a sede mais profunda do nosso espírito. O pregador em Eclesiastes nos lembra da futilidade de uma vida que busca significado apenas debaixo do sol. Ele descreve o ciclo interminável de desejo e tédio que muitos de nós experimentamos, uma constante busca por algo novo, por algo que traga felicidade, apenas para descobrir que, ao alcançarmos o que desejávamos, a satisfação é passageira e logo voltamos ao vazio e voltamos à frustração. Schopenhauer vai dizer que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Mas, meus irmãos, não precisamos permanecer nesse ciclo sem fim. A nossa busca por paz e por satisfação não precisa ser em vão. Jesus, ao encontrar aquela mulher junto ao poço, ofereceu a ela algo que ninguém mais poderia oferecer: a água viva. Ele ofereceu uma paz que não é temporária, uma alegria que não desaparece com o tempo. É uma satisfação que não é efêmera, mas é eterna. Essa água viva que Jesus oferece é a própria presença de Deus em nossas vidas, é a salvação. É a vida eterna, é aquilo que realmente preenche o vazio da nossa alma. Hoje, Jesus faz a mesma oferta a você. Ele te chama a abandonar as fontes temporárias, as promessas vazias desse mundo e a beber da água da vida. Ele te chama a permitir que a sua presença encha seu coração, que sua paz transforme a sua vida. Não importa quem você é, onde você esteve ou o que você tem buscado, Jesus oferece a água viva a todos. Ele te chama a sair do ciclo de insatisfação e a encontrar em Deus a verdadeira e a duradoura satisfação. Se você tem sentido o peso do vazio, da frustração ou da futilidade, eu convido agora a entregar tudo isso a Cristo. Permita que Ele seja a sua fonte de vida, a sua fonte de paz, a sua fonte de satisfação. Não busque nas coisas desse mundo o que só pode ser encontrado em Deus.